Muito bem, queridos. Resolvendo os exercícios que foram pedidos aqui. Primeiro exercício dissertativo da nossa listinha. Primeira listinha CPB. Está aqui. Uma onda propaga-se em certo meio material, tal que a distância entre a primeira crista e o terceiro vale é de 50 centímetros. Velocidade de propagação da onda nesse meio, 500 metros por segundo. Quero saber qual é a frequência e o período em unidades do Sistema Internacional, mostrando devidamente os calculinhos, né? Amados, não tem jeito de matar esse exercício a não ser fazendo um belo de um desenho, né? A gente viu que as propriedades de ondas valem tanto para transversais como para longitudinais, como para mecânicas eletromagnéticas, mas desenhar uma onda transversal é muito mais fácil para a gente perceber a questão do vale da crista, né? Então eu vou desenhar aqui para você, ó. Aquele desenho bem bonito que a gente faz, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a onda que vem e que passa. Tá aqui, ó. Uma onda transversal, beleza? Aí o que o exercício fala, bonitão? A distância entre a primeira crista tá aqui, ó. Ó. Primeira crista e o terceiro vale. Primeiro vale, segundo vale, terceiro vale. Concorda comigo? Primeira crista, terceiro vale. O exercício falou que a distância entre esses caras é 50 centímetros. Tá aqui, ó. Separa o trecho que ele te deu como referência. 50 centímetros. Ele deu para você a velocidade, 500 metros por segundo. Aí ele pergunta frequência e período. Pessoal, nós conversamos na aula teórica, acho que foi a primeira ou a segunda aula, né, sobre ondas. Compra casada, né? Compre frequência, ganhe período. Por quê? Porque um é o inverso do outro. Lembra disso? Frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Então, se você tem um, só inverter você chega no outro. Tudo bem? Só que para descobrir frequência, pessoal, a gente vai precisar usar a equação fundamental. Não tem outro jeito de calcular a frequência a não ser pela equação fundamental. Vamos lamber ferida. É ou não é, bonitão? Tá aqui. Então, olha só. A velocidade ele te deu, 500. Para calcular a frequência, está faltando descobrir quem? O lambda, o comprimento de onda. E nós fizemos, pessoal, um exercício numa aula síncrona, quando a gente estava passando esse conteúdo, muito semelhante a esse. No sentido de você pegar um recorte da onda, que no caso ele te deu um recorte de 50 centímetros, né? E você determinar dentro deste recorte quantos lambdas tem. Concorda comigo? Essa é a sacada. Para você entender quantos lambdas tem, você tem que relembrar o que é o lambda, né? É a distância entre dois pontos iguais consecutivos. Distância entre duas cristas, distância entre dois vales ou a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa. Lembra dessa ideia? Então vamos desenhar aqui, ó. Dessa primeira crista até a segunda crista, um lambda, um comprimento de onda. Da segunda crista até a terceira crista, outro comprimento de onda. Da terceira crista até o terceiro vale, tem um comprimento de onda completo? Não tem. Só tem metade. Concorda comigo? Então tem 2 comprimentos de onda e meio. Então que conta você tinha que fazer, bonitão? Vamos fazer o desenho aqui, ó, para você entender. Daqui até aqui, ó, da primeira crista até a outra crista, um lambda. Da segunda crista até a terceira crista, outro lambda. Da terceira crista até o terceiro vale, meio lambda. Lambda sobre 2. Então, quantos lambdas eu tenho aqui na minha brincadeira, pessoal? 2,5. Concorda comigo? Então, o que eu posso escrever? Deixa eu só liberar um bonitão aqui, ó. Pronto. 2 lambdas e meio, 2,5 lambdas, certo? Isso vale quanto no recorte da minha onda? 50 centímetros. É razoável isso para você? 2 lambdas e uma metade vale 50 centímetros. Tá aqui. Usa centímetros por enquanto, depois você converte para metro, tá bom? O 2,5 que está multiplicando, você passa dividindo. 50 dividido por 2,5, pessoal, dá 20. Tá? Não é Leonardo, mas dá 20. 20 centímetros. Essa foi boa, hein? 20 centímetros é o comprimento de onda, pessoal. Não parece, mas é um 20, tá bom?
20 centímetros, pessoal, em metros é 0,2. É ou não é? 0,2 metros é o nosso lambda. Então vai ser este lambda que você vai jogar aqui na velocidade para calcular. V igual a lambda F. Velocidade vale 500. Tá aqui, ó, 500. Igual ao lambda que vale 0,2 vezes a frequência que eu vou descobrir. Pessoal, 0,2 é 1/5, né? Então multiplicar por 5 dá 2.500. Frequência desta onda, 2.500. O que, professor? Hertz. 2.500 Hertz. Frequência desta ondinha de meu Deus. Tá aí. Certo? 2.500 Hz. Se a frequência está em Hertz, pessoal, você pode inverter para calcular o período em segundos. O que é período? O tempo que a onda leva para dar uma oscilação completa, um ciclo completo. Perfeito? Então, frequência é inverso do período. Período é inverso da frequência. Um é o inverso do outro, pessoal. Moleza, tá? Então, só colocar na fração. Não precisava fazer conta com vírgula, não esquenta a cabeça, tá? Vai dar 1 sobre 2.500. Porque, ó, 1 sobre 2,5 dá 0,4. 1 sobre 25, 0,04. 1 sobre 250, 0,004. 1 sobre 2.500, 0,0004 segundos, né? É um tempo muito pequenininho, muito rapidinho, tá? Mas você pode deixar em fração sem medo de ser feliz. Tranquilo, tá bom? 1 sobre 2.500 segundos é o período, frequência 2.500 Hz. Este era o exercício, tá? Você via pelo recorte da onda, interpretando o desenho, era necessário. Você não precisava copiar o desenho lá na caixa de texto lá da lista, né? Mas você fazer o desenho, era importante para você ver quantos lambdas tinham naquele recorte, para aí sim calcular o valor individual do lambda, tá? Este era o exercício. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos adiante então. Vou interromper rapidamente o compartilhamento para ver o outro exercício aqui que vocês perguntaram. Era o outro dissertativo, né? Da lista, né? Então, deixa eu copiar aqui. Ô, Letícia, você que perguntou o exercício do sonar, era o outro dissertativo ou tinha um outro exercício de sonar na lista? Era o dissertativo mesmo? Depois me dá um toque aí, tá? Por favor. Deixa eu ajustar aqui, todo bonitão. Beleza. Tá aqui. Era o dissertativo mesmo. Beleza, já vamos resolver então. Professor, se não tiver unidade de medida, eu vou considerar? A gente desconta um pouquinho assim, tá? Mas unidade é necessário, tá bom, pessoal? É o sobrenome da grandeza, tá? Você vai fazer a questão de segunda fase, se esquecer alternativa, se esqueceu unidade, um pouquinho de desconto, tá? Podia deixar o resultado de notação científica? Claro, sem nenhum problema, tá? Vamos voltar aqui então? Tá aqui, ó. Era o segundo exercício dissertativo da lista, né? Olha aqui. Um sonar foi utilizado para investigar a profundidade de certo lago. Usou-se ondas sonoras de frequência 4 MHz, e velocidade de propagação na água de 1.500 metros por segundo. Pessoal, eu fiz exercício de sonar também na aula síncrona, na aula ao vivo. Era muito parecido com esse. Na condição do tempo de eco, olha. Tempo de eco. Pessoal, o que é tempo de eco? É o tempo da onda ir e voltar, bonitão. Cuidado, hein, ó. É tempo de eco. Nós conversamos sobre reflexão de ondas, fenômeno ondulatório. Tempo de eco 0,4. O exercício pergunta: quantos comprimentos de onda, entre aspas, cabem na profundidade desse lago, mostrando os cálculos? Professor, que negócio é esse de comprimento de onda caber na profundidade? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Você tem uma fita métrica de 1,5 metro, tá bom? Você vai medir a sua sala e você descobriu que a sua sala tem 6 metros de comprimento, ok? Quantas fitas métricas cabem nessa sala? 4. Que conta que eu fiz? 6, que é o comprimento da sala, dividido por 1,5 metro, que é o comprimento da fita. É razoável isso para você? Então, quando o exercício pergunta
Quantos comprimentos de onda cabem na profundidade desse lago? Ele está perguntando de uma outra forma, qual é a razão, ele poderia perguntar dessa forma, qual é a razão entre a profundidade do lago e o comprimento de onda? Quantas vezes um é maior do que o outro? Percebe? Então a gente tem que calcular os dois. Vou ter que calcular a profundidade do lago, vou ter que calcular o comprimento de onda para eu fazer um dividido pelo outro. Essa é a sacada do exercício, tá bom? Então como faremos? Como faremos? Em partes, como diria Jack, o estripador. Vamos fazer em partes. Então, deixa eu colocar uma caixinha de texto aqui, vai ficar mais fácil para eu escrevinhar. Tá aqui. Deixa eu diminuir o tamanho desse enunciado aqui, porque, né, pelo amor de Deus, né? Pronto. Apaga esse cara. Cadê minha caixinha de texto? Lasqueira. Vamos lá. Pessoal, parte 1 do exercício. Equação fundamental. Eu quero calcular o comprimento de onda, né? Vamos lamber ferida. Perfeito? Ele me deu a velocidade, ele me deu a frequência, vou descobrir o lambda. Tomando cuidado, pessoal, que a frequência ele deu em megahertz. Nós comentamos um pouco sobre isso numa aula, né? Lembra lá, o quilo, mega, giga? Isso é muito comum em ondulatório, especialmente para a frequência. O quilo é multiplicar por 1000, o mega é multiplicar por milhão e o giga é multiplicar por bilhão. Professor, eu esqueci de colocar 1 milhão. Pessoal, então você errou o exercício por 1 milhão de vezes. Imagina você fazer uma ponte que você erra o tamanho dela 1 milhão de vezes. É um pouco complicado, né? Não pode esquecer. Kzinho minúsculo, 10 elevado a 3. M maiúsculo, que é o mega, 10 elevado a 6 é 1 milhão. G maiúsculo, que é o giga, 10 elevado a 9, 1 bilhão. Eu comentei sobre esses caras. Vamos lá. Velocidade da onda 1500 é igual ao lambda, que eu quero saber, vezes a frequência, que é 4 vezes 10 elevado a 6. 4 mega, certo? Para isolar o lambda, esse 4, 10 a 6 está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, lambda é igual a 1500 dividido por 4, 10 elevado a 6. Tá? O que você pode fazer aqui? Ó? Lambda é igual. Você pode, pessoal, arrumar o 1500 para a notação científica. Ou você faz 1500 dividido por 4 e depois você ajusta o 10 elevado a 6, não tem nenhum problema. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o 1500 dividido por 4. 1500 dividido por 4, pessoal, dá 375. Tá bom? Eu fiz só os números, ó. 1500 dividido por 4 dá 375. Como eu ainda tenho um 10 elevado a 6 que está dividindo, esse 10 elevado a 6 vai passar para cima como? Com o expoente negativo. Não é assim? Quando você está dividindo por uma potência, ela vai para cima com o expoente negativo, porque está diminuindo o número. Tudo bem? Então, esse é o lambda. 375 vezes 10 elevado a 6 metros. 375 micrometros. Ou, você escreve 3,75 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Por quê? Porque você diminuiu o 375 duas casas. Então, para compensar, você tem que aumentar o expoente duas casas. Do menos 6 foi para menos 4. Tudo bem? Beleza? Essa é uma outra forma de você escrever. Tá? Pessoal, o exercício, o tempo de eco não foi sacanagem não, tá? Porque eu tinha feito o exercício com você, quando a gente falou de reflexão, igualzinho. Que era na mesma sacada de reflexão lá. Usei o mesmo exemplo de sonar, falei de submarino, falei lá da beluga, né? Que fica lá no falei tudo disso, tá? É tempo de eco, é um exercício clássico, tá? Calculei o lambda. Agora eu vou calcular a profundidade do lago. Como? Usando V igual a delta S dividido por delta T. Certo? Inclusive foi através dessa equação que a gente chegou na equação fundamental, né? Porque a onda, pessoal, sempre descreve um movimento uniforme, tá bom? Onda não acelera e onda não breca. A onda anda com velocidade constante, tá bom? E, pessoal, é claro que nos dissertativos a gente considera o passo a passo, né, da resolução, tá bom? Vocês me conhecem já há 2 anos, né? Vocês sabem que a gente considera o passo a passo. A gente não considera só a resposta final, né? Resposta final é questão alternativa, que daí não tem meio certo, né? Então, na questão dissertativa, você pode ter chego no resultado certo fazendo um monte de cagada no meio da conta. Isso vai ser considerado.
Você pode ter chegado no resultado errado, mas acertou um monte de coisinha e errou um detalhe. Tudo isso é considerado numa questão dissertativa, como sempre, porque é assim que os vestibulares corrigem. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Velocidade, pessoal, exercício D é 1.500. Atenção agora. Delta S, pessoal, o que eu quero descobrir é a profundidade do lago. Tudo bem? Vou chamar de Dzão. Porém, o tempo de eco não é 0,4, criança. Quer dizer, o tempo de eco é 0,4, né? Só que o tempo que a gente vai colocar aqui não pode ser. Tem que ser a metade, lembra disso? O tempo de eco é para ir e voltar. E como a reflexão ela é simétrica, o tempo de ida é igual ao tempo de volta, né? Então, o tempo para a onda ir e descobrir a profundidade do lago é só metade, tá bom? É só o 0,2. Cuidado, hein, criançada? Cuidado. 1.500 vezes 0,2, 300, é isso? 300 metros, é um lagão, hein? 300 metros é a profundidade deste laguinho, perfeito? Agora, passo 3 para encerrar. Quantos comprimentos de onda cabem nesse lago? Aí é 1 dividido pelo outro. Profundidade do lago dividido pelo lambda, tá bom? Você vai fazer 300 dividido por 3,75 vezes 10 elevado a menos 4. E novamente, pessoal, faz número dividido com número, depois você ajeita a potência, tá bom? Se você fizer 300 dividido por 3,75, dá 80. 300 dividido por 3,75 dá 80. Só que daí o 10 elevado a menos 4, eu vou jogar para cima como? Positivo. 10 elevado a 4. Ou seja, cabem 80 mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Que número é esse? 800 mil. Cabem 800 mil comprimentos de onda na profundidade do lago. Porque o comprimento de onda é muito pequenininho e a profundidade do lago é muito grande. Cabem 800 mil comprimentos de onda, 800 mil lambdas para naquela profundidade ali. Tá bom? Beleza? Alguém acertou isso aí? Se a gente tivesse ensino presencial, é um exercício com cara de prova. É assim, ó, jeitão de prova clássico. Tá? Teve gente que dividiu ao contrário. Tá, vou considerar boa parte aí. Errei o tempo de eco. O tempo de eco é um erro importante nesse exercício, tá? Mas lógico que a gente considera aí, tá? Errou detalhes, acertei metade. Beleza, tem gente que acertou inteira aí, show de bola. Muito bom, bacana. Beleza. Vamos seguir aqui então, o restante que vocês me perguntaram? Vamos lá, deixa eu achar aqui que está aqui em cima. Cauê perguntou o exercício 12 da página 17. Então deixa eu pegar aqui, porque a minha apostila está servindo de encosto do notebook hoje. Aqui. Página 17, exercício 12. Pessoal, abre aí. Vamos resolver juntos. Eu pedi esse exercício? Alguém dá um toque? Eu pedi esse exercício do Cefet? Não lembro de ter pedido ele. Mas vamos fazer juntos aqui. Vamos lá. Vou só dar página 17, exercício 12. Vou dar um indicativo aqui, tá bom? Vamos lá. Todo mundo abriu aí? Apostilinha, página 17, exercício 12. Vamos juntos. O eco é um fenômeno que consiste em se escutar um som após a reflexão da onda sonora emitida. Beleza. Suponha que você e seu amigo encontram-se separados 60 metros entre si. Ok? 60 metros entre si. E ambos a 40 metros de um obstáculo A, perpendicular ao solo, que pode refletir ondas sonoras. Bonito. Se seu amigo emitir um som, você perceberá que o intervalo de tempo entre o som refletido e o som direto será aproximadamente de quantos segundos? Pessoal, qual que é a sacada? Né? Vou dar um indicativo aqui para a gente tentar resolver. O desenho, não preciso pegar o desenho aqui na internet, porque não vai ajudar muito. Entenda, você está 60. Você está 60 metros longe do seu amigo, certo? Ele vai dar um berro para você. Palmeiras não tem mundial! Ah!
Ah, vai chegar lá em você depois de 60 metros, certo? É um negócio legal para a gente conversar com os amigos, né? O que acontece, pessoal? Você vai ouvir a primeira onda, né, do som que foi dito de forma direta, certo? 60 metros chegou lá em você. Só que tem um obstáculo que está a 40 metros do amigo. Então, o que vai acontecer? O som vai bater neste obstáculo, vai refletir e vai chegar até você. Certo? É isso que vai acontecer. Ou seja, o eco vai percorrer uma distância maior, para chegar até você. Por isso que vai ter uma diferença de tempo. Por isso que vai ter uma diferença de tempo entre o grito direto, entre a onda direta que percorreu só 60 metros e o eco. Aí é que vem a pergunta, gostaria da sua participação. Só para dar um indicativo aqui, já que não foi um exercício que eu pedi, mas para depois vocês terminarem, eu vou deixar o exercício quase pronto. A onda direta, o som direto percorreu 60 metros, certo? Qual foi a distância percorrida pelo eco? Pelo som que bateu no objeto e voltou. Qual foi essa distância? E aí? Quem consegue me dizer? Qual foi a distância percorrida pelo eco? Lembra que o eco, pessoal, foi gerado pela reflexão do som na parede, no anteparo. A parede está a 40 metros da galera. Então vamos pensar juntos. Qual é a distância que eu tenho que considerar para substituir no eco? Tem algumas respostas chegando aqui, ó. Eu tenho 120 metros, tenho 20 metros, tenho 80 metros. Qual é a distância que eu tenho que considerar, pessoal? Quero mais participações aí. Nenhuma ideia? Mais alguma? Teve gente que mais mandou 20 metros, tal. E aí? Pessoal, a ideia é a mesma que a gente seguiu naquele exercício do sonar, porque aconteceu o quê? Um processo de reflexão, certo? O som vai sair do seu amigo, vai bater no obstáculo, vai refletir e vai voltar. É razoável isso para você? Do mesmo jeito do sonar lá no exercício anterior. Ele bate no chão e volta, tá? Então a distância que você tem que considerar é 80. É 80. Não tem jeito, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai fazer 2 ΔE sobre ΔT. Vou só deixar indicado aqui, ó. Então no primeiro caso, é a onda direta. O que você vai fazer? V igual a delta. Delta. Não sabe nem escrever, né? ΔE sobre ΔT, certo? Quem é a velocidade? 340, tá no enunciado, certo? Então o que você vai fazer aqui, ó? 340 é igual. A onda direta percorreu que distância? 60 metros, certo? Então ΔT eu chamo aqui ΔT1. Aí você vai calcular o ΔT1 isolando. No passo 2, vai ser a onda refletida, vai ser o eco, certo? O eco. É muito importante, pessoal, você entender que a distância que o eco percorre é duas vezes a distância entre a fonte e o anteparo, a parede, onde aconteceu o eco, né? Vou colocar assim, entre o objeto formador do eco. Vamos escrever assim, tá? Porque a onda bate e volta. É a mesma ideia que a gente usou no exercício anterior, tá? E como o exercício falou que a distância do cara até a parede é 40, né? Então ele vai percorrer 80 metros, tá bom? Essa é a distância. Taca de novo no ΔE sobre ΔT. Tá? A velocidade não mudou, mudou agora a distância. Dividido pelo ΔT2. Aí você vai isolar o ΔT2. Aí você vai ver, pessoal, que o ΔT2 é maior que o ΔT1. Claro, né? Porque ele percorreu maior distância. O exercício pergunta: você perceberá que o intervalo de tempo entre o som refletido e o som direto será aproximadamente quantos segundos? Qual é a diferença entre os tempos, né? É um menos o outro. Você vai fazer, então, delta T2 menos delta T1, tá? Esse é o valor pedido pelo enunciado, tá? Aí você vai fazer
um esqueminha aí com as frações, porque ele dá um valor decimal aproximado, tá? Mas essa é a sacada do exercício, tá? A diferença entre um tempo e outro. No ar, a temperatura ambiente, a velocidade a gente viu, né? Tá na casa ali de 330, 340 metros por segundo. Eu já vi exercício usando 330. Por isso que é importante você ver cada exercício como que ele fornece a velocidade. Mas a gente viu que depende do meio, né? Sólido é maior, velocidade do som no sólido é maior que no líquido, que é maior que no gás, e depende também da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade, tá? Mas geralmente ali é o 330 ou 340, tá? É um valor base bom para a gente situar. Quer ver um que ele dá 330? Ó, deixa eu achar aqui, ó. Aí vai, eu procuro e não acho, né? Ó, tem um aqui que dá 340 também. Piriri, pororó, pororó, piriri. Ah, não achei, tá bom. Mas tem, tá bom? É 340 a maioria, mas eu já vi exercício com 330. Aqui na apostila não tem. Não quero que vocês... Não precisa guardar, decorar, porque é um valor que é dado, tá? É um valor que é dado, mas é um valor base aí pra gente situar, pra ter noção, tá bom? Beleza? Tudo bem, Cauê? Depois faz a continha de cada tempo, usando as frações, tá? Aí faz um menos o outro, tá? Belezinha? Deixa eu ver outros que perguntaram aqui em cima pra mim, pra gente caminhar pro fim da aula. Deixa eu ver aqui. Tá, dissertativo, ok, 17. A Letícia tinha perguntado do sonar, que era esse. Filipac perguntou, faz aquela que fala dos dois experimentos, relação lambda e frequência, que é da CPB, é da lista CPB, né? Esse mesmo, aham. Beleza, deixa eu abrir aqui então. Dois experimentos de ondulatória são realizados, o experimento, o fio é tensionado com 10 newtons, etc e tal, é isso? Esse, aham. Beleza. Vamos lá. Copiei aqui o enunciado, vamos mandar aqui no PowerPoint para a gente resolver juntos. Show de bola, vamos lá. Compartilhar aqui de novo. Tá lá, pessoal, exercício da listinha também. Dois experimentos de ondulatória são realizados. No experimento 1, um fio é tensionado com 10 newtons, quando uma onda de comprimento de onda lambda 1 e frequência F1 se propaga sobre ele. No experimento 2, outro fio idêntico é tensionado novamente com 10 newtons, e uma onda de comprimento lambda 2 e frequência F2 se propaga nesse fio. Beleza, o que o exercício pergunta? Aí tem que analisar alternativa por alternativa, né? Então, peraí, deixa eu copiar as alternativas. Sobre experimentos, analisa a alternativa correta. Aí fala, se acontece isso, vai acontecer aquilo outro. Se acontece isso, papapá, papapá. Bom, tem que ver item por item até achar um certo, né? Então, olha aqui, ó. Pessoal, esse exercício tem que usar aquela equação que a gente viu na última aula, né? Porque fala de tração no fio, né? Fala de tração no fio, né? É a força de tração. Vamos relembrar essa equação aqui, ó. Vou digitar aqui para você, ó. Velocidade, né? É chamada equação de Taylor. A gente não falou o nome, tá? Mas é o nome da equação de Taylor. Vai numa raiz quadrada, lembra disso? E tinha uma fraçãozinha aqui no meio. Era a tensão, a tração, tanto faz, né? Dividido pela densidade linear da corda. É a espessura da corda. Lembra disso? Foi a equação que a gente brincou na última aula da semana passada, tá? Então entenda uma coisa. O exercício fala que tanto o primeiro experimento como o segundo experimento, a corda está tracionada na mesma forma. Você percebeu? 10 newtons. Então, esta tração aqui não está mudando de um caso para o outro. E ele também fala, pessoal, que o fio 2 é idêntico ao fio 1. O que isso quer dizer? Que os fios têm a mesma espessura. Ou seja, de um caso para o outro, pessoal, a tração é a mesma e a densidade linear é a mesma. Opa! O que isso quer dizer? Se a tração e a densidade linear, que é o μ, queria só copiar o μ, isso, obrigado, amigo. Se a tração e a densidade linear são idênticas de um caso para o outro, o que isso quer dizer? Que a velocidade da corda da onda 1 é igual à velocidade no caso 2. Você concorda comigo? Porque não mudou nem o jeito que a corda está esticada e nem a espessura. Então não mudou a velocidade.
certo? O que ele vai mudar? É frequência, é lambda, etc. e tal. Então, no caso, pessoal, a gente nem vai usar de fato essa equação, né? Não vai precisar utilizar ela para fazer a conta. A gente vai acabar usando só a equação fundamental. Por quê? Porque as velocidades são iguais. V1 igual a V2. Percebeu? O conceito que usava da equação era compreender que não mudando tração e não mudando espessura, não muda a velocidade. É isso que o exercício está querendo dizer, tá? Pessoal, se V1 é igual a V2, você há de concordar comigo que lambda 1 vezes F1 é igual a lambda 2 vezes F2. É razoável isso para você? Porque V não é igual a lambda F? É ou não é? V1 é lambda 1 F1. V2 é igual a lambda 2 F2. Sim ou não? Então ficou assim. Lambda 1 F1 igual a lambda 2 F2. Beleza? Agora eu vou tentar encaixar o que o enunciado me deu de cada alternativa para ver qual vai dar certo. Tá? Alternativa A. Se lambda 2 dividido por lambda 1 é igual a 2, então F1 dividido por F2 é igual a 1 sobre 2. Vamos ver se está certo? Vamos lá. Vou passar o lambda 1 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Porque ele quer lambda 2 dividido por lambda 1. Percebeu? Então vou passar dividindo. Ó. Lambda 2 dividido por lambda 1. Ó, passou esse cara dividindo aqui. Ó. Então apaga esse cara. Apaga esse cara. E agora eu vou passar o F2 dividindo para lá também. Então vou passar o F2 dividindo para cá. Ó. F1 dividido por F2. Certo? Ele falou, pessoal, se o lambda 2 dividido por lambda 1 é igual a 2. Então vou colocar aqui, ó. Lambda 2 dividido por lambda 1 igual a 2. F1 sobre F2 é igual a meio? Não. F1 sobre F2 é igual a 2. Você percebeu? Se lambda 2 sobre lambda 1 é igual a 2, então F1 sobre F2 é também igual a 2. Então a alternativa A está errada. Você concorda comigo? Percebeu o que eu fiz? E perceba, pessoal, que no item B é a mesma coisa. Ó. F1 sobre F2 é igual a lambda 2 sobre lambda 1. São inversamente proporcionais, né? Então ele não vai inverter 1/3 para 3, tá? Vai ficar igual. Agora, a alternativa C já tem um negócio legal. Tá vendo? Não, a alternativa C ela inverte também, né? F1 sobre F2 igual a 2/3, lambda 2 sobre lambda 1 igual a 3/2. Não, tá errado também. Perceba, pessoal, que pelo que a gente percebeu aqui, ó, F1 sobre F2 é igual a lambda 2 dividido por lambda 1. Esses caras são iguais, tá? Então, se ele deu lambda 2 sobre lambda 1, vai ser exatamente o mesmo valor que F1 sobre F2, tá? Não tá batendo nem a A, nem a B, nem a C. A, B e a C, elas estão falando a mesma coisa, com valores diferentes. Agora vamos ver o item D. Se a frequência 1 for igual a 5 vezes a frequência 2, isso implica que os lambdas vão ser iguais? Acho que não, hein? Vamos escrever de novo aqui, ó. Lambda 1 F1. Nossa, ele colocou o lambda maiúsculo. Lambda 1 F1 igual a lambda 2 F2. O item A, B e C a gente já excluiu. Item D. Se a frequência 1 for igual a 5 vezes a frequência 2. Beleza. Então, no lugar da F1, eu vou escrever 5F2. Tá vendo? Agora, o que eu posso fazer? F2 multiplicando de um lado, F2 multiplicando do outro lado, eu cancelo. Cancelei F2. O que eu cheguei? Que o lambda 2 é igual a 5 vezes lambda 1. Eles não são iguais. Tá vendo? Ó? O lambda 2 é o quíntuplo do lambda 1. O item D também está errado. Bom, acho que sobrou o item E, né, pessoal? Vamos escrever de novo? Lambda 1 F1 igual a lambda 2 F2. Por quê, professor? Porque a gente viu que as velocidades são iguais, né? É a condição específica desse exercício. Olha o que o item E fala. Se a frequência 2 for igual a 2 vezes a frequência 1, tá bom. No lugar da F2 eu vou escrever o quê? 2 vezes F1, certo? Só que agora eu tenho F1 de um lado e F1 do outro, posso cancelar. F1 do lado, F1 do outro, cancelou. O que sobrou? Que 2 vezes lambda 2 é igual a lambda 1. Oh, tá aqui, exatamente. 2 vezes lambda 2 é igual a lambda 1. Correta, alternativa E de esquistossomose. Tá aí. Tá bom? Não tinha jeito. Tinha que fazer item por item para ver qual relação de lambda e frequência se encaixava. Só que qual era o ponto de partida? Que as velocidades eram iguais. Apenas nessa circunstância, né? Por que a velocidade era igual? Porque de um caso para o outro,
nem a tensão na corda e nem a espessura mudou. Tá? É a equação da quinta-feira passada que a gente encaixotou aí. Tá bom, lindezas? Beleza? Deu para pegar a ideia aí? Quem acertou esse aí? Levanta o pé. Né? Ah, professor, essa só dá quando dá no ensino presencial. Ai, que saudade. Acho que eu respondi todos. Acho que eu respondi todos. Tem algum que eu esqueci? Acho que não. Olha só, teve gente que mandou aqui sem ter vergonha nenhuma. Chutei certo. Ai, meu Deus. A questão alternativa possibilita isso, né? Mas, importante saber o passo a passo aí para a gente conseguir resolver com certeza. Tá bom? Beleza, lindinhos? Tem mais algum aí que tá faltando? A gente tem ainda uns 5 minutinhos aí para resolver. Caso tenha, se não tiver, a gente vai almoçar, que eu já tô numa fome desgramenta. Comer metade de um boi hoje. Fala, Gi, você tá me chamando aí? Pode falar. Qual que é a pergunta? A onda eletromagnética se propaga só no vácuo? Não. A onda eletromagnética é a única que se propaga no vácuo. Porém, ela não se propaga apenas no vácuo, tá? A gente conversou, foi a primeira aula. Ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Por isso que elas são as únicas a se propagarem no vácuo. Porém, pessoal, pega a luz. Luz é um exemplo de onda eletromagnética. A luz se propaga aqui no ar, né? Com certeza. Ela não precisa do meio material. Mas ela não se propaga apenas no vácuo. Então tomem cuidado, porque eu lembro que tinha uma pegadinha numa questão aqui, né? Pegadinha assim, né? No sentido ali de escolher as palavras, tal. Vou até compartilhar aqui a tela para a gente ler essa questão juntos. Quer ver? Aqui, ó. Ó, na minha lista aqui é a questão 5. Dá ligado, ó. Ondas mecânicas se propagam no vácuo? Pode parar. Onda mecânica precisa de um meio material e tem um tá furado. Item 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação? Sim, verdadeiro. A vibração paralela à propagação. Quando é perpendicular, aí é a transversal, né? Item 2, verdadeiro. Item 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. E isso está certo. Só que depois, além de se propagarem apenas no vácuo. Não! Está errado. Item 4. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Onda sonora não se propaga no vácuo, mas ela não é transversal. Ela é longitudinal. Então, só o item 2 correto, a alternativa E de esquistossomose. Tá aí. Tá bom? Beleza, meus graciosos, meus abençoados, diferenciados. Tranquilidade? Show de bola? O Cauê ficou bem feliz aí com a correção do exercício, né? Olha a cara de satisfação dele, olha só. Beleza, queridos. Por hoje é isso, então, tá bom? Agradeço muito a sua presença, a sua participação. Na quinta-feira a gente vai brincar um pouquinho com tubos sonoros, tá bom? Propagação aí do som nos instrumentos de sopro. Vamos fazer uma coisinha prática aqui também, para a gente ver como que isso acontece, tá bom? Bonitinhos, fiquem com Deus. Qualquer coisa, dá um toque aí no e-mail nesses dias, a gente conversa, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, professor. Tchau, prof. Falou, professor. Até mais. Valeu, molecada. Tamo junto.